Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando então que neste último trimestre nós estamos estudando a carta aos Gálatas, a carta da liberdade. E nesse domingo nós vamos estudar então a lição de número 8, que tem por tema Filho de Deus, sua nova identidade. O nosso texto-chave se encontra em Gálatas, capítulo de número 3, e o verso 26, que vai dizer assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, meus professores, nós temos então 3 objetivos nesta aula. Primeiro, que é perceber a incoerência dos irmãos Gálatas. Segundo, compreender que nossa identidade é a de filho amado de Deus. E por fim, refletir sobre quais são as barreiras quebradas quando nos tornamos filhos de Deus. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Gálatas, capítulo de número 3, o verso 26 ao 29, e Gálatas, capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 7. Bom, meus irmãos, nas aulas anteriores nós estávamos vendo então um trecho autobiográfico da carta aos Gálatas, a partir do verso de número 11 do capítulo 1 de Gálatas. Paulo então começa a entrar em uma parte que nós chamamos de autobiográfica. Ele vai relatar algumas coisas que aconteceram na sua vida e principalmente ele relata 2 encontros que ele teve com os apóstolos de Jerusalém, com o apóstolo Pedro. Neste primeiro encontro, o apóstolo Paulo vai dizer que houve uma unidade, uma concordância, as mãos estendidas dos apóstolos de Jerusalém para com ele. Mas no segundo encontro, o apóstolo Paulo, então ele relata que neste segundo encontro já houve então um conflito ali entre ele e o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro estava deixando a verdade do evangelho, certo? E aí Paulo então vai e repreende face a face o apóstolo Pedro. Então, nas aulas anteriores, nós refletimos sobre este trecho autobiográfico. Agora nós entramos aqui em uma parte mais da argumentação teológica do apóstolo Paulo. Paulo, então, a partir do capítulo 3, ele começa a fazer, então, uma argumentação teológica. E um dos problemas que o apóstolo Paulo, ele percebe na igreja da Galácia, e por isso que ele escreve a carta, é o problema da incoerência. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 3 dizendo da seguinte maneira, ele fala assim: olha, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Ele faz essa pergunta para os irmãos da Galácia, para os irmãos Gálatas. Quem os enfeitiçou? Porque vocês não sabem que tudo que vocês receberam foi pela graça de Jesus, foi pelo evangelho de Jesus e não foi pela lei? Vocês sabem disso, que vocês receberam o Espírito Santo não foi pelas suas obras, mas foi pela graça de Deus, foi pela graça de Cristo Jesus. Vocês não receberam pelas obras, mas vocês receberam o Espírito pela fé. Então Paulo está dizendo o seguinte: então como agora vocês estão deixando o evangelho da graça, o evangelho da fé em Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus, por um evangelho legalista das obras da lei? Como assim? Quem os enfeitiçou? Ou seja, Paulo então percebe que os irmãos ali das igrejas da Galácia estavam sendo incoerentes. Eles sabiam que tudo que eles receberam pela graça, mas agora eles estavam querendo viver sobre a lei. Eles estavam querendo viver sobre as obras da lei, mesmo sabendo que tudo que eles receberam foi pela graça de Cristo Jesus. E aí, nós colocamos aqui na lição que isso é um absurdo. Para Paulo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não faz sentido. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. É incoerente. É como se nós tivéssemos ganhado um presente do nosso pai. Nós ganhamos um presente do nosso pai. E aí, a gente gostaríamos de retribuí-lo por isso. Ou até ganhar mais presentes. E aí a gente oferece dinheiro para o nosso pai. Faz sentido? Algum pai receberia isso? Olha, eu te dou um presente, aí depois o filho, olha pai, eu quero te retribuir, e aí eu vou te dar mais dinheiro, porque aí se eu te der mais dinheiro, você vai comprar mais presente para mim. Não faz sentido algum. Não é assim que nós retribuímos presentes, certo? E é isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos.
Olha, não faz sentido. Vocês receberam um presente de Deus, que foi a justificação pela fé, pela obra de Cristo Jesus. Como vocês agora querem agradar a Ele mediante as obras da lei? Não faz sentido, porque Deus já disse, não foi pelas obras da lei que eu justifiquei vocês, mas foi pela fé em Cristo Jesus e pela minha obra na cruz do Calvário. É assim que eu justifico vocês, é assim que vocês se tornam agradáveis a mim. Paulo está falando, e agora vocês querem voltar às obras da lei, a circuncidar? É incoerente. É incoerente, não faz sentido. Diante disso, então, diante desta incoerência, o apóstolo Paulo, então, começa a fazer uma argumentação teológica. Por quê? Porque o apóstolo Paulo quer mostrar para os irmãos que eles estão indo pelo caminho errado e que o caminho correto é o caminho da confiança em Cristo Jesus e não o caminho das obras da lei, não o caminho do mérito por uma etnia, do mérito por se tornar judeu. Não, este caminho não é o caminho correto. O caminho correto é de uma vida em Cristo Jesus, tendo fé em Cristo Jesus, confiando na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo começa então a fazer uma argumentação teológica para mostrar isso para os irmãos. E como que ele faz isso? No capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo então utilizando Abraão, o exemplo de Abraão. E ele fala assim, olha, o Abraão, que é o nosso pai, né, que é o pai dos judeus, ele mesmo não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. Olha no verso 6, o que o apóstolo Paulo diz, capítulo Gálatas 3, verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele está então começando aqui a fazer argumentação teológica. E aí ele então utiliza Abraão nessa argumentação. Ele fala assim, olha, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé que são filhos de Abraão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o próprio Abraão não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. Foi pela fé que lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, quem é participante do povo de Deus, quem pode dizer assim, olha, eu sou filho de Abraão, né? Isto é, filho de Deus, isto é, participante do povo de Deus, são os que têm fé em Cristo Jesus, e não os que são circuncidados, e não os que têm o marcador étnico do judaísmo. Não é mais o marcador étnico. Agora é a fé. É a fé em Cristo Jesus que nos faz participantes do povo de Deus. Então, no capítulo 3, Paulo está fazendo essa argumentação, mostrando que é a fé em Cristo Jesus que nos justifica, e não as obras da lei. E aí ele mostra através de Abraão. Ele fala depois, seguindo, que olha, a promessa feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação foi dada a Abraão antes da lei. Ou seja, há uma preeminência da fé em relação à lei. O que Paulo está mostrando é que o que é mais importante são as obras da lei ou a fé? Paulo está mostrando, é a fé, porque foi a fé que justificou o nosso pai Abraão. Foi a fé que fez com que Deus, então, fizesse a promessa a Abraão e ele creu na promessa. Não foi a lei, foi a fé. Então, a fé está acima da lei. É essa, então, a argumentação do apóstolo Paulo neste capítulo 3. Em todo o argumento do apóstolo, a fé tem prevalência em relação à lei. Na verdade, Paulo termina o capítulo de número 3 dizendo o seguinte: a lei foi algo apenas temporário. Foi dada por Deus como um tutor para o povo, até a chegada de Cristo, por meio de quem nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, as obras da lei, se tornarem judeus, circuncidar, cumprir as regras judaicas, ela foi temporária. Ela foi dada por Deus como algo temporário, até a chegada, então, de Cristo. E quando Cristo chega, então a lei ela já perde a sua força. Porque agora nós não vivemos pelas obras da lei, mas vivemos em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então é essa a argumentação do apóstolo Paulo. Paulo está argumentando, então,
que a fé está acima das obras da lei. Ele está dizendo, nós somos justificados e fazemos parte do povo de Deus e pela fé em Cristo Jesus. Isso faz então com que nós chegamos à conclusão de que nós nos tornamos participantes do povo de Deus, não por ser judeu, mas pela fé em Cristo Jesus. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, o que acontece? Nós ganhamos um novo status. Veja, Paulo está dizendo o seguinte, os judeus, eles se achavam um povo de Deus. Eles se achavam, olha, nós somos filhos de Abraão. Isto é, nós somos filhos de Deus. E os outros povos não são filhos de Deus. Porque os outros povos não foram chamados a isso. Nós somos o povo escolhido. Essa é a mentalidade judaica. Nós somos o povo escolhido. Deus chamou o nosso pai, Abraão. Então, o povo de Deus somos nós. O Evangelho veio para destruir com isso, colocou isso abaixo e disse o seguinte, olha, em Cristo Jesus, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, pode se tornar, então, participante do povo de Deus. Isto é, pode se tornar um filho de Deus. É isso que João vai dizer no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 1, ele vai dizer que Deus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É essa a verdade do Evangelho. O Evangelho veio dizer exatamente isso, noticiar isso. Ei, aqueles que em Cristo Jesus agora podem se tornar povo de Deus, ganhar um novo status. Que status é esse? É o status de filho de Deus. E aí nós colocamos aqui a frase do Sinclair Ferguson, que ele diz o seguinte, olha, nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Ou seja, ganhar este novo status de filho de Deus realmente é o ápice que nós podemos chegar. Nós antes éramos pessoas que estavam ao lado da mesa. Não estava à mesa. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós podemos se assentar à mesa e ceiar com Ele. Por quê? Porque em Cristo Jesus e na fé em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos filhos amados de Deus. E isso significa, então, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós, então, passamos a ser herdeiros da promessa de Abraão. Isto é, agora nós, então, somos revestidos do próprio Cristo. Porque, olha, no verso 27, capítulo 3, verso 27, Paulo vai dizer o seguinte, olha, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, ganhar este novo status de filho de Deus significa muito. Por quê? Porque significa que nós estamos nos revestindo do próprio Cristo. Aqueles que ganham este status, aqueles que têm a fé em Cristo Jesus e ganham este novo status de filho de Deus, eles se tornam uma outra pessoa. Na verdade, nós nos tornamos seres humanos de verdade. Como diz aqui o teólogo Ed René, ele diz o seguinte, olha, comparado com Cristo ressurreto, Adão é só um bonequinho de pano, ou seja, nós somos só um bonequinho de pano. É o que todos nós somos, bonequinhos de pano. Em Jesus Cristo, estamos ganhando vida de verdade. Quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós então ganhamos esse novo status de filho de Deus. E a partir disso, nós estamos ganhando vida de verdade. Estamos nos tornando seres humanos em plenitude. Portanto, mais do que apenas um status de filho de Deus, sermos e nos tornarmos filhos de Deus garante a presença do seu Espírito em nós. E aqui é interessantíssimo e fundamental. Quando nós, então, nos tornamos filhos de Deus e ganhamos esse status, o que nós estamos, então, ganhando é o Espírito de Deus em nós. Todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus se tornam filhos amados de Deus e se tornam morada do Espírito Santo de Deus. Ser filho de Deus significa que nós somos de Deus e que nós vivemos a partir
de Deus e que nós vivemos cheios do Espírito de Deus. Nós temos um novo status e isso diz muito. Quando eu digo sou filho de Deus, o que eu estou dizendo, olha, eu tenho uma promessa e eu sou herdeiro dessa promessa e eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. É por isso que eu sou um outro tipo de pessoa. E aqui é uma grande responsabilidade para nós, irmãos. E aqui a gente pode refletir juntamente com os nossos jovens. Porque dizer que nós somos filhos de Deus significa dizer que nós somos cheios de Deus, que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E será realmente que nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus? Será que a nossa vida realmente revela este novo status de filho de Deus? Será que as atitudes dos nossos jovens realmente revelam esse status? Será que as pessoas que estão à nossa volta, quando olham para nós, falam, aquele lá é filho de Deus? Ser filho de alguém significa que nós trazemos consigo, com nós mesmos, herança. Às vezes a fisionomia parece muito, né? Às vezes o filho é muito parecido com o pai, fisicamente. Mas às vezes não é simplesmente fisicamente, mas é a maneira de falar. A maneira de falar denuncia, você é filho de fulano, né? Quantas vezes a gente já não olhou para alguém e falou assim, nossa, aquele rapaz acho que é filho de ciclano. É muito parecido. Quando nós ganhamos esse novo status de filho de Deus, é isso que significa. Nós estamos sendo cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E as nossas ações e as nossas atitudes, então, revelam que nós somos de Cristo e que nós somos de Deus. Se tornar filho de Deus não é apenas uma palavra, não é apenas dizer, eu sou filho de Deus, como as pessoas dizem, né? Eu sou filho de Deus. Eu mereço ganhar tal coisa. Por quê? Porque eu também sou filho de Deus. Não. Ser filho de Deus significa que nós somos cheios do Espírito de Deus e que a nossa vida revela Deus. Então a questão aqui, a reflexão aqui é, será que as pessoas olham para nós e falam, aquele lá é filho de Deus, o Daniel é filho de Deus? Essa é a reflexão que nós temos que fazer, então, com os nossos jovens. Porém, mais do que isso também, quando nós recebemos este status de filhos de Deus, nós, então, nos tornamos um com o outro. Né? Nós colocamos aqui que todos nós nos definimos a partir de uma identidade. Né? Então, você vai perguntar, quem é você? Para alguma pessoa, quem é você? Quem é você, ciclano? Essa pessoa, ela pode falar, olha, meu nome é Daniel, eu tenho tantos anos, eu moro em tal cidade, nasci em tal cidade, eu exerço essa tal profissão. Quer dizer, ele está se descrevendo. Isso é uma identidade. Ele vai pegando os elementos que são externos e ele vai juntando esses elementos para então formar a sua identidade. Eu sou brasileiro, eu sou andreense, tudo isso significa identidade. Ele está então se identificando, dizendo quem ele é. O que Paulo está dizendo é, olha, que a partir da fé em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade. E esta nova identidade é realmente a nossa identidade. Todas as outras coisas, elas ficam de lado, elas caem ao chão. Por quê? Porque o que importa agora é a nossa identidade em Cristo Jesus. Não é se eu sou engenheiro, não é se eu sou brasileiro, não é se eu sou andreense. Não, isso não importa mais, porque nós temos agora um novo status e uma nova identidade. Que identidade é essa? Filhos de Deus. No verso 26 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele, depois da sua argumentação teológica, ele vai dizer, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Antes, nas nossas próprias identidades, pastor, professor, engenheiro, brasileiro, negro, branco, indígena, enfim, antes dessas identidades, há uma identidade maior. Antes disso, na verdade, nós somos filhos de Deus. É isso que importa. Essa identidade diante de Deus. Filhos amados de Deus. O que nos sustenta não é a nossa identidade. Aquilo que nos diferencia um do outro. Você é professor,
eu sou engenheiro. Ah, você é americano, eu sou brasileiro. Tudo isso é identificação pela diferença. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, essas diferenças caem por terra, porque a gente olha para o outro, você é o filho de Deus. Antes de ser alguém diferente de mim, nós temos uma identidade que nos une, que é a identidade de filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não importa, meus irmãos, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é homem, se você é mulher, se você é escravo ou se você é livre, se você é pobre ou se você é rico, não importa. Tudo isso é nada. O que importa é que todos vocês são filhos de Deus. Veja, os irmãos lá da região da Galácia estavam querendo ser justificados por Deus, se tornando judeus, circuncidando, cumprindo as regras judaicas. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, para a gente se tornar filho de Deus, para a gente se tornar povo de Deus, a gente precisa se tornar judeu. Paulo está dizendo: não, meus irmãos, não. O que vocês precisam é da fé em Cristo Jesus. Porque quando vocês creem em Cristo Jesus, vocês ganham este novo status. O status de filho de Deus. E agora, meu irmão, já não importa mais quem está à mesa, se você é judeu, se você é grego, se você é pobre, se você é rico. Todos nós podemos nos assentar à mesa para ceiar com Deus, porque todos nós agora somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Acabou as diferenças, acabou, Pedro que se acha melhor do que vocês porque ele é judeu. Não, isso não é mais nada. A nossa identidade agora é uma só: filhos de Deus. Isso não significa que nós nos tornamos pessoas iguais e pessoas idênticas. As diferenças, elas continuam ainda. Né? As distinções ainda continuam. Continuam existindo pessoas pobres, continuam existindo pessoas ricas, continuam, essas distinções ainda continuam. Mas o que importa agora é que elas já não são levadas em conta diante de Deus. Ninguém pode se dizer justificado porque é judeu ou porque é rico. Nós somos justificados porque nós somos filhos de Deus e porque nós cremos em Cristo Jesus. Essa frase, este novo status, essa nova identidade, ela é revolucionária. Paulo está dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, não é por ser judeu. Não, agora é por crer em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós ganhamos esta nova identidade. E é isso que importa. Esta nova identidade em Deus. Filho amado de Deus. E essa formação é revolucionária porque ela implica romper com 3 tipos de barreiras. Quando Paulo fala isso para os irmãos da Galácia, ele está rompendo com as barreiras. Ele está revolucionando ali a maneira deles pensarem e ele está rompendo com algumas barreiras que existiam naquelas igrejas. Então, a primeira barreira é a barreira cultural, a segunda barreira é a barreira da classe social e a terceira barreira é a barreira do gênero. Paulo, então, ele começa dizendo assim: olha, não há mais judeu nem grego. No verso 28, não há judeu nem grego. Ou seja, as divisões étnico-culturais não podem fazer parte da igreja de Cristo. Paulo está dizendo: olha, não é porque você é judeu, não é porque você é grego, isso não importa. Essa sua identidade, essa sua nacionalidade, a sua etnia não importa mais. O judeu não se sinta melhor do que grego. Isso não faz sentido, porque essas distinções são distinções humanas. Diante de Deus, todos nós somos filhos dele. E é isso que importa, essa identidade. É por isso, meus irmãos, que na igreja não pode haver espaço para xenofobia. Não pode haver espaço para racismo. Não existe isso dentro do reino de Deus. Isso não existe. Racismo, essas coisas não são do reino de Deus, porque no reino de Deus todos nós somos uns. Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Na igreja não há espaço para essas diferenciações. Você é nordestino. Porque você é sulista. Porque você é paulista. Porque...
Não, tudo isso cai por terra, meus irmãos. Quando nós chegamos na igreja, nós olhamos para o nosso irmão e dizemos, olha, você é meu irmão. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Ah, não, mas eu sou nordestino. E o que tem a ver? Ah, não, porque eu sou paulista. E o que isso importa? Nada. Ah, não. Ah, não, porque... Não. Porque eu sou branco. Não, porque eu sou negro. Não importa. Não importa se é branco, não importa se é negro. O que importa é que nós somos irmãos, porque nós somos filhos de Deus, porque nós confiamos em Cristo Jesus. E quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós temos um novo status, filhos de Deus. Eu não sei, meus irmãos, como é na sala de vocês, aí na sala dos jovens. Eu não sei se alguém já sofreu algum preconceito. Talvez tenha na sua sala, meu irmão, alguma pessoa que sofreu algum tipo de preconceito, que sofreu racismo. E é esta hora da aula que nós precisamos lembrar a essas pessoas de que elas não podem se submeter a esse tipo de situação. Porque elas são filhas de Deus, não importa a cor, não importa a região a qual elas nasceram, não importa. O que importa é que elas são filhas de Deus e filhas amadas de Deus. Então, às vezes, tem pessoas, meus irmãos, que passaram por problemas, que passaram por situações de racismos. E isso criou-se um complexo de inferioridade nela. Nesta pessoa, talvez exista na sua sala. E é importante este momento, então, para nós lembrarmos de que ela é filha amada de Deus, de que ele é filho amado de Deus. De que todos nós somos um, porque nós somos filhos amados de Deus. No Evangelho, então, nós devemos, irmãos, como igreja, então, lutarmos contra o racismo, lutarmos contra a xenofobia. Por quê? Porque isso não é evangelho. Todas essas coisas são malignas, porque elas querem tirar a nossa identidade de filhos amados de Deus. Agora, a segunda barreira que Paulo está quebrando aqui é a barreira da classe social, porque ele continua dizendo o seguinte, olha, não há judeu nem grego, mas aí ele vai dizer, nem escravo e nem livre. Não há escravo nem livre, continua dizendo o apóstolo. Uma das grandes diferenças que existia naquele mundo, naquele contexto histórico, eram as diferenças sociais. Essa diferença social era uma das diferenças mais marcantes, né? O escravo e o livre. Haviam pessoas naquele contexto que eram subjugadas por outro, que eram consideradas menores porque eram escravas. Olha, você não tem dignidade. Você não é digna. Por quê? Porque você é escravo. E o escravo, então, era conhecido como uma coisa. O escravo é isso, é uma coisa. Não é uma pessoa. O escravo não é uma pessoa. O escravo não tem a dignidade de uma pessoa. Naquele contexto histórico, não. O escravo é só mais uma coisa. Ele não tem dignidade nenhuma. Então, essa era uma diferença marcante. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, todos vocês são filhos de Deus, ele está quebrando essa barreira da classe social. É uma frase revolucionária, porque no mundo de escravidão, Paulo está dizendo, olha, não há nem livre e não há nem escravo. O que Paulo está dizendo? Olha, você que é livre, não se acha que você é mais digno do que o escravo. Não se acha que você realmente tem dignidade humana e que o escravo não tem, não. No Evangelho de Cristo Jesus, não há escravo e nem livre. Todos nós somos uns e todos nós temos dignidade, porque nós temos um novo status, filho de Deus. Ei, livre, não acha que você é melhor, não acha que você tem dignidade. Ei, escravo, não acha que você é indigno. Não. Você pode até ser escravo pela sua condição social, pelo contexto histórico, você pode até ser escravo, mas não se ache menos. Não ache que você não tem dignidade. Não ache que Deus não olha para você, não ache que Deus não ama você. Porque no reino de Deus, quando nós confiamos em Cristo Jesus e na obra de Cristo Jesus, todos nós nos tornamos um. E essa barreira da classe social ela é quebrada. Porque não há mais livre e não há mais escravo. O que há são filhos de Deus. O que isso significa para nós, o que isso importa para nós, irmãos, é que os filhos de Deus agora, então, não tratam as pessoas conforme o valor que a sociedade lhes dá. Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Todas as pessoas devem ser tratadas com amor e dignidade. Nós vivemos em um contexto onde o que importa, o que fala mais alto,
é realmente a classe social dessa pessoa. Se essa pessoa for rica, ela tem um tratamento diferente. Se essa pessoa for pobre, ela vai ter um tratamento diferente. Por mais que na nossa Constituição, por mais que no direito todos nós somos iguais, mas na prática não é isso que nós vemos. Na prática, se você tiver um valor melhor, se você for empresário, se você for alguém de uma classe superior, você vai ser tratado de uma maneira. Se você for de uma classe inferior, se você não tiver dinheiro, você é tratado de outra maneira. Nós sabemos como isso é real em nossa sociedade. Agora, isso pode até ser real para a nossa sociedade, mas não para aqueles que estão inseridos no povo de Deus. Nós, que somos filhos de Deus, não tratamos as pessoas pelo valor que a sociedade dá a elas. Nós tratamos as pessoas com o valor que Deus dá a essas pessoas. É por isso que quando nós ouvimos, olha, não há escravo e nem livre, isso deve mexer com a gente, meus irmãos, e deve mexer com os jovens. Porque a gente olha para as pessoas à nossa volta e vemos pessoas que estão sem dignidade. Elas não têm dignidade. Elas estão à margem da nossa sociedade. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem menos do que nós. Pessoas que estão vivendo na rua. Pessoas que estão vivendo porque elas se viciaram em um crack. Elas não conseguem vencer. E hoje elas não têm nenhuma dignidade. Muitas vezes nós passamos por essas pessoas e realmente falamos assim, olha, é a pessoa que está cheia de droga. Não tem dignidade. Não, irmãos. Nós precisamos ouvir, e os jovens precisam ouvir isso. Olha, no reino de Deus não há livre nem escravo. Deus ama todas as pessoas. E nós, então, precisamos tratar as pessoas como Deus trata essas pessoas. Deus ama essas pessoas. E Deus quer trazer essas pessoas para o povo dele. Deus quer fazer com que essas pessoas se tornem seus filhos amados. Então, essa parte aqui nós devemos refletir de que maneira que nós estamos tratando as pessoas. Será que nós tratamos no ambiente de trabalho? Será que a gente trata uma pessoa que ganha menos? Que tem um trabalho que remunera menos? Será que nós tratamos ela de forma ríspida, de forma sem educação? E aí, quando vem o nosso gerente, o dono da empresa, o diretor da empresa, a gente trata de forma diferente? Nossa, meu Deus do céu, será? Será que a gente dá mais dignidade às pessoas que estão em posições maiores que as nossas? E as pessoas que estão em posição social menor do que a nossa, a gente trata de qualquer forma? Será? Essa parte para nós refletirmos. Mas também, essa frase de que todos nós somos filhos de Deus quebra com a barreira de gênero. Porque Paulo continua, olha, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, mas também não há homem e nem mulher. Uma grande barreira que existia naquele contexto histórico era a barreira de gênero. As mulheres, elas não tinham dignidade. As mulheres, elas eram consideradas inferiores aos homens. Os homens eram superiores às mulheres. As mulheres, elas não poderiam fazer parte de nada ali daquela sociedade. Elas não tinham voz naquela sociedade. Por quê? Porque elas eram consideradas inferiores. Então, para que a gente vai dar ouvido a quem é inferior a nós? Mulher não tem nada para dizer a nós. Mulher não tem capacidade a dizer nada a nós. Não, então mulher eram consideradas inferiores e elas eram colocadas de lado. Não participava, não tinha poder político, não tinha poder nenhum, não tinha voz naquela sociedade. E aí Paulo vem dizendo, olha, no Evangelho, no reino de Deus, não há homem e não há mulher. Não há essa distinção. Você é mulher, então você não tem voz. Então fica quieta. Não há nisso. No Evangelho não há isso. Não há essa divisão por ser homem ou por ser mulher. Não há. No Evangelho, todos nós somos um. As mulheres eram filhas de Deus. E por isso deveriam ser consideradas capazes tanto quanto os homens. Quando a gente ouve essa verdade falada pelo apóstolo Paulo, não há homem nem mulher, nós devemos, então, refletir se realmente nós, primeiramente, na igreja, as mulheres realmente podem ser ouvidas ou não. Se realmente as mulheres são valorizadas ou não. Naquele tempo, a barreira era muito maior, mas sabemos que ainda neste tempo, que no nosso contexto histórico, ainda nós temos questões a serem vencidas.
Há muitos lugares ainda que as mulheres não têm voz. Há muitas sociedades que as mulheres não têm voz ativa. E a verdade do Evangelho está dizendo o seguinte: olha, não há homem e nem mulher. Homem não é superior à mulher, mulher não é inferior a homem. Não existe essa diferenciação. Não existe. No reino de Deus, todos são filhos em Cristo Jesus. Nós colocamos então que em tempos de machismo e objetificação do corpo da mulher, essa palavra evangélica do apóstolo Paulo precisa ecoar em nossas igrejas. As mulheres têm tanta capacidades como os homens. As mulheres não têm capacidades apenas para trabalhar com um certo tipo de coisa. Às vezes, irmão, sabe como nós fazemos isso? E aqui é uma reflexão que a gente pode tratar dentro de sala de aula. Nós, muitas vezes, quando a gente vai falar de alguma coisa de igreja, a gente sempre coloca as mulheres para o ministério infantil. Pode ver. Ministério infantil é com mulheres. Não. Ministério de homens é da palavra. Veja, será que isso não é de certa forma, será que nós não estamos aqui mostrando então que as mulheres não podem fazer parte do ministério da palavra e que homens não podem fazer parte do ministério infantil? Será que nós não estamos colocando uma diferenciação? Olha, mulheres então cuidam de uma parte e homens cuidam de outra? Será? E quando o apóstolo está dizendo, olha, não há homem nem mulher, o que ele está dizendo, olha, é que todos são iguais, homens devem participar do ministério infantil e tem muito a oferecer no ministério infantil, mas também as mulheres podem oferecer no ministério da palavra e tem muito a oferecer? Será que nas nossas igrejas nós estamos fazendo diferenciação de homens e de mulheres, de capacidades? Será? É uma questão para nós que nós podemos refletir em sala de aula com os nossos jovens. E Paulo termina dizendo o seguinte: olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Por quê? Pois todos são um em Cristo Jesus. O novo status de filhos de Deus vai quebrando as diferenças entre nós. É por isso que o apóstolo Paulo, ele repreende Pedro no capítulo anterior, face a face. Porque Pedro deixou a mesa. Pedro disse o seguinte, olha, eu sou diferente. Os gentios eles são diferentes. Nós, judeus aqui, nós somos diferentes. Então, Pedro, quando ele viu que chegou alguns lá de Jerusalém, alguns judeus, ele foi para a turma dele. Porque a nossa turma é superior, nós somos judeus. Então, deixa os gentios. Não vou sentar mais à mesa com eles. Paulo está dizendo, não. Você não entendeu o evangelho. Você esqueceu, então, do evangelho, Pedro. Porque em Cristo Jesus todos nós somos um. E todos nós podemos participar à mesa. E todos nós somos convidados a sentar à mesa. Branco, preto, rico, pobre, escravo, livre, homem ou mulher, adulto ou criança. Todos nós somos convidados a fazer parte do reino de Deus e a fazer parte do povo de Deus. E quando nós confiamos em Cristo Jesus e depositamos a nossa fé nele, nós temos então um novo status. Filhos de Deus. Então eu olho para o meu irmão não com um olhar de diferente. Olha, você é assim e eu sou desse jeito. Não. Primeira coisa que nós, quando olhamos para o nosso irmão, nós olhamos com ele como se fosse filho de Deus. É por isso que na igreja, meus irmãos, é por isso que no grupo de jovens não pode haver conflito. Não pode ter divisão. Não pode ter grupinhos. Olha, as diferenças, elas existem. No grupo de jovens vai existir diferença. Olha, eu tenho mais afinidade com tal pessoa, tal fulano pensa de um jeito, eu penso de outro, tal fulano, ele é assim, eu sou desse jeito. As diferenças continuam. Mas nas relações, eu não posso deixar de ter paz com meu irmão, eu não posso deixar de ter fraternidade, eu não posso deixar de sentar à mesa com meu irmão. Por quê? Porque em Cristo Jesus as diferenças elas caem por terra e todos nós somos somos filhos de Deus. As divisões não podem se manter por muito tempo nas igrejas. Às vezes pode até ter um conflito entre dois jovens. Conflitos existem, só que eles não podem se perdurar. Por quê? Porque nós precisamos ler que no Evangelho de Cristo Jesus todos nós somos um e essas diferenças elas devem cair por terra. Quando nós lemos Gálatas é uma carta para um chamado de unidade da igreja.
Não importa quem você é, não importa o que as pessoas dizem quem você é. O que importa é que Deus disse sobre você. E você é filho amado de Deus. As divisões, elas caem por terra. E o que prevalece é a unidade. Por quê? Porque nós confiamos em Cristo Jesus. O que nos une é Cristo Jesus. E aí, nós terminamos então essa lição dizendo que essas barreiras, elas são quebradas. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também herdeiros. Isso aqui é lindo. É lindo porque nós fomos adotados por Deus e significa que nós nos tornamos herdeiros. Isto é, herdamos os direitos do próprio Jesus. Olha no capítulo 4, no verso 7, que vai dizer: assim, você, quer dizer, nós, todos nós, já não somos mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro e nos tornou herdeiros. Escravo não tem herança, mas filho tem herança. Deus não nos chamou para sermos escravos. Deus nos deu um novo status, filhos de Deus. Isso significa que nós temos, então, uma herança. Nós colocamos aqui que os filhos de Deus vivem com confiança, tendo a certeza de que, como o Pai honrou seu Filho Jesus, Ele também nos honrará. Como Deus glorificou seu Filho Jesus, nós, que nos tornamos herdeiros, podemos ter a certeza de que participaremos também da sua glória. Quando nós dizemos assim, olha, eu sou filho de Deus, nós estamos dizendo que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós temos Deus e que em nossa vida, nossas atitudes revelam Deus. Quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós estamos dizendo que nós não somos superiores a ninguém, mas que todos nós somos um. E que no reino de Deus, as diferenças caem por terra. E também, quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós estamos dizendo também que o Pai nos glorificará. Assim como Ele glorificou a Cristo Jesus, assim como Ele honrou Cristo Jesus, nós também seremos honrados pelo nosso Pai. E nós também viveremos com Ele. Esta é a verdade. Este status de filho de Deus traz todas essas questões e todos esses privilégios a nós. Bom, professor, então esta foi a lição de número 8. Eu espero que Deus te abençoe e eu oro para que Deus te use grandemente e que os seus alunos possam sair convictos de que eles são filhos amados de Deus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.